Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo mais um conteúdo aqui diário para vocês com um pacotão de notícias do Mengão, o time mais amado do Brasil. Então, se você é torcedor rubro-negro, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários como esse, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Amanhã tem clássico carioca pesado no estádio do Maracanã às 16 horas da tarde e o Flamengo aí tá praticamente escalado. Jorge Sampaoli só vai fazer algumas mudanças aí que não tem como, né? No caso de Pulgar, que saiu machucado aí do jogo do Atlético Paranaense, que nem entrou a campo, né? E também a Ayrton Lucas aí, que recebeu o terceiro cartão amarelo aí, também tá fora do duelo de amanhã contra o Fluminense. Nesse corte aqui da Band Esporte e também da ESPN Brasil, preparei aqui uns trechos aqui dos comentaristas analisando aí esse confronto aí do Mengão contra o Fluminense. É o sexto jogo deles esse ano, teve tudo aquilo que a gente viu. Teve no estadual o Fluminense amassando o Flamengo ainda do Vitor Pereira, aí o Flamengo mudou tudo, depois o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil e agora se enfrentam de novo. O Fluminense não está no seu melhor momento, mas deu uma respirada depois de ganhar do Internacional no fim de semana. O Diniz, já técnico da seleção, foi o melhor jogo do Fluminense em tempos, disseram aí. É, sim. E o Flamengo, nesse estado aí de que vi 15 jogos, uma derrota e tudo mais. E aí? Também é daqueles que deixam sequelas ou nem tanto? Acho que é pontos corridos, né? Pode deixar sequela pro Flamengo se o Botafogo ganhar e o Flamengo perder. Aí é 13 pontos, né? Aumenta a distância. Se o Botafogo ganha no sábado à noite, põe esse jogo, com essa luz no Maracanã. Isso, em cima do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar porque... Tem. Porque senão... Se o Botafogo ganhar, então... senão a distância vai ficar... Agora... Embora o Botafogo tenha um jogo enroscado. Dificílimo. Eu acho que vai empatar esse jogo. Assim, acho que o Flamengo tem que... O Fluminense tem um novo um novo olhar, que é a ida para o Diniz da seleção, né? Eu acho que isso trouxe uma autoestima também para o clube, para o time, apesar de boa parte da torcida ficar... Protestar. Mas, cara, tem algumas sutilezas da saída do Diniz para a seleção que a gente ainda não se deu conta, né? Quando o Fluminense for contratar um jogador e tiver o Fluminense e o time X na disputa de um jogador, o cara vai olhar e vai escolher qual clube. Pô, eu vou trabalhar com o técnico da seleção brasileira. Tem isso. Essa é uma questão a ser colocada. Então, é bom o torcedor do Fluminense olhar para isso, que não é tão ruim para o Fluminense dividir o Diniz com a seleção. Entendeu? Porque também tem todo esse olhar para cima do clube, do trabalho dele, da mídia externa. Sem estar na seleção, ele já foi parar no New York Times, o Diniz, né? Agora, estando na seleção, o trabalho do Fluminense vai ficar ainda mais em evidência. E talvez isso sirva para dar uma recuperada na autoestima do time que deu uma oscilada no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um jogo... Esse é o principal jogo da rodada. Mais que Botafogo e Bragantino? Que é no sábado, né? Estamos falando de times que estão... Botafogo e Bragantino é o principal jogo da rodada. Nossa, a rodada boa de novo. A gente já falando que a 14ª era maravilhosa pelos confrontos todos. O Corinthians e Grêmio também não tem, né? Mas seria também interessante de ver. Que boa adiamento pro Grêmio nesse momento, né? Ótimo pro Grêmio para... Inspira. Pro Corinthians também até, né? Por causa do acúmulo das coisas, mas bom pro Grêmio e talvez necessário pro Vasco também, adiar para ter o técnico novo chegar. Agora e tudo mais. Porque é aquilo, né? A tendência é que alguns lá embaixo pontuem. E o Vasco vai voltar. Mas esse Fla-Flu aí, Tironi, acho que tendo a recuperação do Fluminense no final de semana passado, dá um indício. O Fluminense parecia que tinha entrado numa etapa ali de estagnação, né? E jogou bem, de fato, contra o Inter. E o Flamengo nessa sucessão de bons resultados, baita jogo. Agora, esse jogo aí também é aquele, nas metáforas do Mancini, no tubo de oxigênio, né? Porque se o Flamengo ganha, aí você carimba de vez a boa fase. Agora a gente ganhou um clássico, estamos aí há 200 jogos sem perder, perdemos uma só, carimba a boa fase e vão buscar.
vamos buscar o Botafogo, no Brasileiro, estou dizendo. E no caso do Fluminense, ganhamos do Flamengo, também vamos buscar. Também vamos retomar, e ainda com uma frente a menos no caso do Fluminense, né? Que é ótimo para o Fluminense. Claro que é ruim de ser eliminado, mas é bom pelo tempo que tem pela frente. Fora o duelo de mais um estrangeiro com o técnico da seleção brasileira. Né? Exato. Não, e assim, um modelo já constituído e outro que parece que está encontrando um caminho, né? O que o Fluminense faz melhor é atacar, o que o Flamengo faz melhor é atacar. 4-3, meu irmão. É o jogo. Porque para defender ali é tipo eu comendo a selga. É um fiozinho a cada 3 almoço. Para trás mente ali é difícil. Quando escapa, você imagina a artilharia toda do Flamengo escapando em cima de 2, 3 jogadores do Fluminense. Porque perderam a bola. Entendeu? Então, e se imagina o enxame todo concentrado de um lado do campo, forçando a zaga do Flamengo, ao time do Flamengo a marcar. Esse é um jogaço de ver, cara, muito legal. Esse jogo do Fluminense que a gente está achando aí, rotulando como uma possível recuperação, que foi contra o Internacional, teve uma coisa muito importante. O Marcelo jogou demais. Ele jogou muito naquele jogo. E aí você lembra que o outro jogo que ele tinha jogado pra caramba foi a final do estadual. Depois ele se machucou e tudo mais e tarará. O Marcelo pode ser o personagem que dê o equilíbrio ou que melhore o nível do Fluminense desde que ele consiga jogar. E agora talvez ele possa jogar mais. Sim. Então, eu assim, nesse outro jogo memorável... O Marcelo está no mesmo nível de Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Só que ele é mais veterano. Em termos de qualidade técnica. Sem dúvida. O outro jogo espetacular lá do Marcelo, nesse Fla-Flu, tinha aquele encaixe com o Alexander e Ganso, né? Que era, o Alexander acho que viabilizava os dois. No jogo contra o Internacional, com a ausência do Ganso, ele jogou, mesmo sendo o lateral, ele jogou como o armador do time. Acho que ele se sente confortável nessa situação. Nesse estilo quarterback, o jogador que tem qualidade técnica... Aí ele foi o quarterback do time. Ele se sente bem, entendeu? Porque ele tá com o jogo todo na frente dele, o campo, e recebe a bola sem marcação. E o Fluminense fez alguns... Ficou meio no segundo plano, mas fez alguns investimentos na janela. Contratou 2, 3 jogadores para que o Diniz possa, com as trocas, não ter tanta queda, né, na produção ofensiva, sobretudo. Olha, baita jogo esse aí. O Fluminense está mirando muito na Libertadores, né? Mas assim, sem contar os times que jogam a repescagem da Sul-Americana, curiosamente a gente vai ter uma semana de intervalo aí, né? Agora, entre essa rodada e a próxima do Brasileiro. Então não tem jogo no meio de semana. Não tem Copa do Brasil, não tem a Libertadores ainda, não tem a Sul-Americana ainda, tem a repescagem. E aí eu acho que jogando com esse intervalo, como você falou da questão das duas competições, para o Fluminense é melhor, né? Jogar uma vez por semana, trabalhar a semana e tal. O Flamengo agora vai ser um dos envolvidos em 3 frentes. E de novo chama atenção para o Carioca em situação complexa, que é o Vasco, que ele vai ficar um tempão sem jogar. E aí o técnico novo, Ramon Dias, vai ficar 2 semanas sem jogar o Vasco, né? 2 semanas sem jogar, exatamente. É uma intertemporada. Praticamente isso. Não, tem pré-temporada com 21 dias, 20 dias. Mais uma chance pro Vasco, né? O Igor Brunelli fala aqui, saiu a notícia de que o Ancelotti deu prioridade no presente e futuro ao Real Madrid e não à seleção brasileira. Com isso, o Diniz tem obrigação no Fluminense de jogar bem e amassar os adversários. Nada além disso é decepção. Estamos falando do técnico da seleção. Não, calma. Calma. Na seleção ele pode escolher os jogadores, no Fluminense nem tanto, né? Acho que ele escolheria alguns do Flamengo. E o Mengão queridão fala aqui, Mengão é o único time nas 3 principais competições do ano. E domingo é dia de se vingar da CBF ganhando do treinador dela. Sim, o Flamengo é o único nas 3 frentes principais. Tá perfeito. Até aí tá perfeito. Essa frase da se vingar da CBF é a mesma situação que se aplica ao Palmeiras e se aplica ao Flamengo. É o mesmo discursinho vazio, ridículo, pequeno e que só promove cartola, só bravata, só gogó. Sim. Então, em vez de falar o Sampaoli e o Gabigol
e não sei o que, fica falando o Braz, o Duche de Abrantes. É a mesma situação. Encheram o saco do Palmeiras fazendo exatamente a mesma coisa. Mesma bravata, mesma greve de silêncio, ridículo. Será que vai ter greve de silêncio amanhã no Flamengo? Não, amigão, acho que não é o mesmo não, tá? É só cortando aí, não tem nada de mesmo. O Palmeiras O retoque que você acha que ele vai fazer aí sem o Pulgar? Que já não é o primeiro jogo sem ele, Fernanda né? Maia, eu não escalo o time, mas se eu tivesse que escalar o time, eu botaria o Alan para começar já como titular e o Vitor Hugo ao lado dele, fazendo esses dois, essa dupla de volante. E o Gerson jogando mais avançado, como ele vem jogando ultimamente. E bem, né? Assim, E bem, né? exatamente. Tem sido também uma figura importante no meio de campo do Flamengo. Eu já colocaria o Alan. O Thiago Maia, que foi titular justamente no lugar do Pulgar, no último jogo não foi bem contra o Atlético Paranaense. Eu não colocaria o Thiago Maia nesse momento, preservaria o Thiago Maia, deixaria como opção no banco de reservas. Pelo lado do Flu, tá sem o Keno, tá suspenso. E o Marlon, o zagueiro que a gente contou, vai ser uma opção, vai ser uma opção. O Marlon tá fora desse jogo por uma suspensão que ele vai ter que cumprir lá quando ele jogava na Itália. Eu nunca tinha visto isso. Mas aconteceu. Mas agora isso com é Cristiano novo. Ronaldo. De 2021 pra cá, Sim. né? É uma regra nova da FIFA. Exatamente, porque senão, Fernanda, o jogador que acabou sendo expulso por uma conduta antidesportiva em outro âmbito, em outro país, ele acaba não cumprindo a punição que lhe foi dada, que no caso, por exemplo, do Marlon, ele foi expulso e ainda pegou mais um jogo de suspensão. Então ele tem que cumprir o que aconteceu na Itália aqui no Brasil. Aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele saiu do Manchester United, onde ele tinha jogos também a cumprir de suspensão e ele não pôde estrear no Al Nassr por conta disso. Então assim, Fernanda, eu não sei nem se dá pra falar que é um desfalque, mas o Fluminense não vai poder utilizar o Marlon. Pois é, e a gente estava falando dele ontem aqui, essa é uma orientação no regulamento da FIFA de 2021 para cá. Então você aí que tem mais idade, mas eu não vi isso. Nunca vi isso, realmente nunca viu, porque isso é novo, né? Agora, vamos dar uma pausa no Papo E acho Fla-Flu? justo, tá? Eu também acho. Vamos dar uma pausa aqui no Papo Fla-Flu? Porque... Ontem eu tive uma conversa com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ficamos alguns minutos conversando no telefone sobre vários assuntos. Um deles foi o Claudinho. E, de fato, o Flamengo continua tentando a contratação do Claudinho, já fez uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, mas o clube russo não pretende vender o Claudinho. É uma negociação extremamente complicada. Se a diretoria do Flamengo entender que há necessidade de viajar à Rússia para negociar olho no olho com o Zenit, eles vão fazer isso. E a tendência é que isso aconteça, porque o Zenit está dificultando totalmente a negociação com o Claudinho. Inclusive, eu sei que muitos torcedores vão me perguntar, vem cá, e tem chance de tentar o Wendel também, que também pertence ao Zenit? Não, não tem chance disso acontecer, porque a diretoria do Flamengo entende que se tentar o Wendel vai atrapalhar nas negociações com o Claudinho. E o foco nesse momento é a contratação do Claudinho. O Wendel é um jogador que a diretoria gosta bastante, que inclusive tentou a contratação no último ano e na ocasião, o Flamengo estava muito bem encaminhado para conseguir o Wendel, mas aí o Wendel renovou o contrato com o Zenit, optou por ficar na Rússia. Mas nesse momento, para não atrapalhar as negociações com o Claudinho, o Flamengo não tentará o Wendel. Muito bem, você também falou de renovação, já te pergunto isso. O Pedrosa tá no drone aí? Me fala então. Já vou em você. Mas pode falar comigo. Não, termina de publicar teu drone. Eu quero também saber da renovação, já que você conversou com o Braz no telefone, de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Eu fiz também essa pergunta ao Marcos Braz sobre essas renovações, que são renovações importantes. Ele me disse o seguinte, Vene, a gente não vai mexer isso durante a janela de transferência. Após o fechamento da janela de transferência, a tendência é que a gente chame os dois para conversar e a ideia é a renovação de contrato. Óbvio que eu não posso garantir para vocês, torcedores do Flamengo, que o Flamengo vai renovar o contrato. Eu estaria sendo leviano, não tem como. A gente está falando de negociação. As partes precisam entrar no acordo. Mas o que eu posso dizer para vocês o Bruno Henrique tem interesse em ficar, o Everton Ribeiro tem interesse em ficar e o Flamengo tem interesse em ficar com esses dois jogadores. Agora, eles precisam conversar em relação a valor e também tempo de contrato. Eu acredito que não terá problema. Conhecendo as partes aí, eu converso com as pessoas, acho que não terá nenhum problema. Agora, outro caso, por exemplo, o Rodrigo Caio. A tendência não, isso já está definido. Não vai renovar o contrato do Rodrigo Caio, em dezembro ele dirá adeus, e o Felipe Luiz está muito próximo de pendurar as chuteiras. Né? Você que fica bravo, deixa eu falar pra vocês, esses drones desses caras aqui, que vocês recebem aí no WhatsApp, e eu já falei, checa no Twitter, porque às vezes é fake news, é print fake, isso aqui é o controle remoto do drone dele. O drone... Flamengo, Matheus França, envolvendo o Matheus França, que eu acho extremamente importante. O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Crystal Palace para vender o Matheus França. E essa proposta, na minha opinião, foi considerada baixa e a diretoria do Flamengo também vai recusar. De 15 milhões de euros, e aí tem bonificação
50 mil euros a cada 10 jogos, sendo que o limite de jogo ali 400 jogos, o que totalizaria 2 milhões de euros. Se disputar 20 partidas como titular na Premier League e o Crystal Palace for para a Champions League, mais 2 milhões de euros. Se disputar 20 partidas como titular na Premier League e o Crystal Palace for para a Europa League, mais 1 milhão de euros. Lembrando que o Crystal Palace é o clube do seu John Textor. É, e o John Textor é apaixonado no Matheus França, apaixonado. Ele quer levar esse jogador lá para a Premier League, mas por esses valores, John Textor, ele tentou Flamengo o João não vai. Gomes, né, no ano passado. Pro Lyon. Lyon. E agora ele tenta o Matheus França Não vai pro Crystal rolar? Palace. Esse valor não vai rolar? O Flamengo não vai aceitar. Ainda mais, tem um detalhe aí que é super importante, muita gente não prestou atenção nisso. Por 100% dos direitos econômicos. O Flamengo até quer ver... É verdade, isso mudou? Eu diria que não tem, para esse jogo específico, não tem favorito. A última impressão do Fluminense é uma boa impressão. Sim. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo depois que esse olhar pelo microscópio em todas as atitudes do Diniz foi ativado, né? Sim. Porque na rodada passada ele já tinha assumido essa dupla função de treinador do Fluminense e da Seleção Brasileira. E é o que a gente disse, agora, a cada jogo do Fluminense o microscópio vai ficar mais potente. Quando começarem as convocações e então jogos da Seleção Brasileira, qualquer palavra, qualquer atitude dele vai ser analisada com base nessa coisa na qual a CBF e, por que não, o Fernando Diniz também se colocou, porque, evidentemente, ele aceitou, mas aí eu acho que são considerações diferentes, mas eles se colocaram e vai ser necessário lidar com isso. Pela entrevista dele, a forma como ele respondeu a respeito dessa situação e como ele vai se comportar, ele tem algo muito claro na cabeça dele sobre conduta nessas atitudes de treinador de clube e de seleção simultaneamente. Este jogo, na minha opinião, não tem favorito. Nós estamos vendo o melhor Flamengo desde que o Sampaoli assumiu. Nós já conhecemos o potencial bastante alto, um nível bem elevado do Fluminense. O time oscilou, mas bastante nas rodadas anteriores. Mas, de novo, na rodada passada, a vitória no Maracanã, uma boa apresentação do nível daquelas que marcaram o bom momento do Fluminense em 2023. Pois é, e é um Flamengo que está buscando se reforçar nessa janela de transferência agora do meio do ano. Ontem a gente falou da vontade dos rubro-negros terem o Claudinho e hoje eles procuraram o Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest. O ex-meia do Palmeiras disse aos cariocas que gostaria de continuar na Europa e não considera um retorno ao Brasil neste momento. A saída do Scarpa, do Forest, para a próxima temporada, no entanto, não está descartada. A ESPN ouviu de pessoas ligadas ao clube inglês que ainda não há definição sobre o futuro dele depois de um primeiro ano em que o jogador não atuou muito. Ele se machucou demais, apenas 10 partidas o Gustavo Scarpa esteve no Nottingham Forest. É difícil imaginar o Gustavo Scarpa voltando agora porque a vontade do jogador conta demais. E se ele quer ficar na Europa, provavelmente ele fica por lá. Mas o Flamengo está na dele, está fazendo ali suas buscas, né? Claro, não faz mal perguntar, e esse é um jogador que evidentemente teria muito a contribuir pelo nível técnico que ele tem. Agora, esse movimento que ele fez é um movimento em que estava muito claro que se ele quisesse permanecer no Palmeiras, as condições seriam ótimas para ele continuar desempenhando o papel dele, muito bem remunerado, ótimo nível, assim, muito considerado, a torcida o adorava, como o adora até hoje, mas ele não tinha nenhum motivo para sair do Palmeiras, a não ser o seu desejo pessoal de ter uma experiência familiar em outro país, no caso a Inglaterra. Não custa perguntar, porque às vezes as coisas não andam como um jogador espera, o lado familiar também pesa porque é necessário que haja uma adaptação que ninguém sabe direito se... Ficamos por aqui, nação, e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo para vocês o resumão diário com as últimas notícias do Mengão. Irei deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, do Grupo Disney, e também da Band Esporte para deixar os créditos para eles. Amanhã tem jogo do Flamengo pelo estádio, no estádio do Maracanã, às 16 horas da tarde, contra o Fluminense, clássico carioca aí. Então o Flamengo precisa de mais uma vitória se quiser aí buscar aí o título, né? Visto que o Botafogo está na liderança aí, isolada com 10 pontos. Então vamos torcer hoje para uma derrota, um tropeço aí do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. E amanhã o Flamengo vencendo aí o Fluminense pode brigar aí e sonhar ainda
pela tríplice coroa, né? Ganhando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Com esses novos reforços chegando no Mengão, tudo isso pode acontecer.